E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo nas regras que definem o que é, de fato, ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como é que alguém entra? Quais são os direitos e os deveres e como essa jornada termina? A gente vai seguir o ciclo de vida completo de um membro, do início ao fim. Pensa só, toda comunidade, seja um clube de futebol, uma empresa ou uma igreja, tem suas próprias regras. São elas que definem quem está dentro e quem está fora. No caso da igreja, essas regras são a fundação de tudo, sabe? Elas estabelecem como se entra, como se fica e como se participa de verdade daquele espaço. Ok? Então vamos direto ao ponto. Segundo a Constituição da Igreja, ser membro não é só uma questão de frequentar. É um status oficial, com registro e tudo. O artigo 11 deixa isso bem claro. A pessoa precisa ser batizada e estar no registro da igreja ou ter passado por um processo formal de transferência vindo de outra congregação. Mas olha que interessante, não existe um tipo só de membro. A Constituição, na verdade, cria duas categorias bem distintas. E o que separa uma da outra é a idade e um passo fundamental, uma declaração pública de fé. Vamos entender como isso funciona. A diferença na prática é bem simples de entender. De um lado, a gente tem os membros comungantes, que são aqueles que já fizeram a sua profissão de fé publicamente. Do outro lado ficam os não comungantes, geralmente menores de 18 anos que já foram batizados, mas ainda não deram esse passo. O grande divisor de águas é mesmo essa declaração pública. Agora vem a parte legal. Como alguém se torna membro de forma oficial? Não é algo que acontece do nada, por acaso. Existem algumas portas de entrada bem definidas para fazer parte da comunidade. O artigo 16 basicamente desenha um mapa com 4 caminhos principais para um adulto entrar. O mais comum é a profissão de fé, essa declaração que a gente acabou de ver. Outro jeito é vir de outra igreja trazendo uma carta de transferência. E existe até um caminho de volta, chamado de restauração, para quem já foi membro um dia e se afastou. E para os membros não comungantes, ou seja, os mais novos, o processo de admissão é diferente. Ele está diretamente ligado à situação dos pais ou responsáveis dentro da igreja. Para a carotada, a regra é clara. A filiação acompanha a da família. O artigo 17 explica que uma criança se torna membro quando é batizada, ou quando os pais se transferem de outra igreja, ou quando a igreja assume jurisdição sobre eles. É basicamente para onde a família vai, a criança vai junto. Certo. Uma vez que a pessoa está dentro da comunidade, o que muda? A vida de membro é uma via de mão dupla. De um lado tem os direitos que se ganha, do outro, os deveres que se assume. É esse equilíbrio que faz a coisa toda funcionar. Um dos direitos mais importantes é o de ter voz ativa nas decisões. E esse direito tem idade para começar? 18 anos. De acordo com o artigo 13, é a partir dessa idade que um membro pode votar nas assembleias e até ser eleito para algum cargo. É o momento em que a pessoa se torna, digamos, um cidadão pleno dentro da comunidade da igreja. E aqui no artigo 14 está o outro lado da moeda, os deveres. Isso é o que a comunidade espera de volta. Não é só uma questão de crer, mas de agir. Viver de acordo com os ensinamentos, sustentar a igreja tanto moralmente quanto financeiramente e, claro, participar. São essas atitudes que mantêm a comunidade forte e unida. Bom, agora a gente chega na etapa final do ciclo. Os processos formais para se mudar para outra igreja ou para encerrar de vez a filiação. Porque assim como a entrada, a saída também é toda regulamentada. Mudar de igreja também é um processo bem formal. E o artigo 21 define uma regra importantíssima. A carta de transferência tem validade de só 6 meses. Por quê? Para garantir que a pessoa não fique num limbo, sabe? Sem pertencer a lugar nenhum. É um prazo para que essa transição seja feita de um jeito organizado. E, finalmente, o artigo 23 detalha como a jornada de um membro pode chegar ao fim. As razões incluem transferência, exclusão por disciplina e, claro, o falecimento. Mas tem um detalhe bem específico. A filiação também pode acabar por ausência, se um membro some por mais de um ano sem dar nenhuma notícia. Então, no fim das contas, o que a gente vê é que esses artigos não são só burocracia, não são só papelada. Eles funcionam como a espinha dorsal da comunidade. É essa estrutura que define o que é pertencer, como se participa e o que mantém a identidade do grupo sempre unida. E isso tudo leva a gente a pensar, em todas as outras comunidades das quais a gente faz parte. Quais são as regras escritas ou não que acabam moldando a nossa experiência dentro delas? Essa estrutura que define um grupo está por toda parte, muitas vezes onde a gente menos espera. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.